Esse aqui pode-se dizer com certeza que atuou por todas as equipes da Inglaterra praticamente. O cara parece um torcedor do FIFA que é configurado para ir para várias torcidas, porque em suas últimas movimentações no mercado da bola, o Arsenal anunciou a contratação do Sterling, ele mesmo, o Raheem Sterling, através de um empréstimo acordado com o Chelsea rival. Sem tanta química com o técnico Enzo Maresca, o atacante de 29 anos viu na equipe comandada por Arteta um bom destino para poder imprimir o seu talento. Lembrando que o Chelsea tem cerca de 48 jogadores até agora no plantel, então realmente foi bom emprestar para diminuir um pouco a carga do elenco. Para a nova temporada do futebol europeu, o jogador anunciou que utilizará um número que nunca fez uso antes na carreira, pois é, conforme aponta o portal Care of Sight. Recém-contratado, Sterling será o novo camisa 30 do Arsenal. A fonte aponta que a notícia pegou a todos de surpresa, considerando que Smith Rowe deixou a camisa 10 na vaga. Tava vaga Sterling, era só pegar, mas ele quis a 30. Em sua carreira, o mais novo Gunner utilizou 5 números diferentes. O mais próximo do número recém-escolhido foi o 31, quando rompeu as categorias de base estreando pelo Liverpool. Após se transferir para o City, Sterling ostentou a camisa 7 por 7 temporadas. Com a ida para os Blues, o ponta fez uso do número 17 e 7 em cada um dos 2 anos no Stamford Bridge. Em sua última dança pelo Chelsea, o ex-jogador da seleção da Inglaterra participou de 43 partidas, tendo marcado 10 gols e contribuído com 8 assistências. O Osimhen provou-se um cara insano. Depois de uma frustração no fim da janela das principais ligas da Europa, Victor Osimhen, um nigeriano muito conhecido, vai jogar a temporada 24-25 emprestado sabe aonde? Cê sabe aonde? No Galatasaray. O atacante nigeriano de 25 anos desembarcou em Istambul na noite dessa segunda e foi recebido com festa pelos torcedores. O Napoli cedeu um dos astros do time após não chegar a um acordo para venda e negociações com Chelsea e Al-Ahly. Segundo a imprensa europeia, o Napoli rejeitou uma proposta de 80 milhões de euros do Al-Ahly e também não chegou a um acordo com o Chelsea. No mesmo dia, os times saudita e inglês acertaram respectivamente as contratações de Tony, ex-Brentford, e de Sancho, encostado no United. A relação entre clube e jogador ruiu e o empréstimo para o Galatasaray surgiu como solução para Osimhen sair momentaneamente. O Osimhen tem contrato com o Napoli até junho de 26. O jogador pode estender o vínculo por mais um ano, no intuito de facilitar uma saída definitiva ao reduzir a multa rescisória de 130 milhões de euros para 75 milhões de euros, segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado da bola. Osimhen foi um dos destaques do título do Napoli no campeonato italiano em 22-23, sendo o artilheiro com 26 gols. A temporada seguinte foi decepcionante, com 15 gols marcados, e o time terminando em 10º lugar, sem se classificar para competições europeias. O Botafogo acertou nessa segunda-feira, último dia da janela, a contratação do lateral esquerdo Alex Telles. O brasileiro de 31 anos estava no Al Nassr da Arábia Saudita. Mais cedo nessa segunda, o clube saudita anunciou a rescisão do contrato do lateral. De acordo com o comunicado, a decisão ocorreu em comum acordo. Com Alex Telles livre no mercado, o Botafogo abriu conversas nessa segunda-feira. Em uma negociação relâmpago, clube e jogador chegaram a um acordo quanto a salário e tempo de contrato em algumas horas. O vínculo será de 2 anos e meio. Recentemente, a Federação de Futebol da Arábia Saudita anunciou a ampliação do limite de estrangeiros por time. A partir da atual temporada 24-25, o número passa a ser de 8 jogadores não sauditas, sem limite de idade, além de mais 2 jogadores sub-21, chegando ao total de 10 atletas estrangeiros. Com a chegada do brasileiro Bento, o Al Nassr havia ultrapassado o novo limite proposto pela federação. Assim, um jogador estrangeiro no clube não poderia ser inscrito nas competições nacionais do país. Aos 31 anos, Alex Telles deixa o clube saudita com 3 gols e 6 assistências em 44 partidas disputadas. Casemiro tem negociação em andamento para deixar o Manchester United e a Premier League. O Manchester United está negociando a saída do brasileiro Casemiro de Old Trafford e da Premier League ainda nessa janela. Pois é, o possível acordo seria por empréstimo. Casemiro teve uma das suas piores atuações de carreira na derrota do time inglês no último domingo contra o Liverpool em Old Trafford, pelo placar de 3-0. O volante ex-Real Madrid foi substituído no intervalo ao falhar em 2 gols. O clima do volante, que tinha melhorado consideravelmente após os 2 bons primeiros jogos na Premier League, foi por água abaixo total, e na imprensa local, a informação de que ele já pode ir de imediato para o Galatasaray.
De acordo com informações do jornalista turco Alina Kukuk, Manchester United e Galatasaray negociam nesse momento a transferência por empréstimo de Kazé. A fonte não entrou em maiores detalhes. O mercado do futebol turco vai até o dia 13 e o Galatasaray já tem até o Osimhen. Essa não é a primeira vez que clubes do futebol turco se mostram interessados em Kazé. Inclusive os grandes locais têm condições de arcar com um bom salário para o ex-Real Madrid. Casemiro chegou ao Manchester United junto ao Real Madrid por incríveis 70 milhões de euros. O brasileiro foi contratado rodeado de expectativa, mas nunca conseguiu render conforme o esperado. O zagueiro Sérgio Ramos foi especulado no São Paulo. O São Paulo, que vem inovando após trazer Jamal Lewis, lateral esquerdo norte-irlandês do Newcastle, teria supostamente sondado Sérgio Ramos. Lembrando que em 2019 o time fez também um movimento incomum ao contratar o espanhol Juan Fran, que havia acabado de rescindir o seu contrato com o Atlético de Madrid da Espanha. Amoroso, o ex-atacante e campeão mundial pelo tricolor, perguntou ao colega Diego Lugano sobre um conterrâneo badalado do lateral direito: "Você traria o Sérgio Ramos para a zaga do São Paulo?" E ao que o uruguaio respondeu sem pestanejar, disse: "Hoje não." André Pilhal, o apresentador do programa Resenha da Rodada da ESPN, rapidamente interviu: "Para de dar ideia, pô, você quer mais um Rames?" Pois é, e o Sérgio Ramos também está sendo especulado em outro clube em específico. O Sérgio teria sinalizado positivamente para assinar com San Diego da MLS e tem um time norte-americano como seu destino predileto. A fonte ainda revela que as conversas entre as partes têm avançado, com times da Arábia Saudita e a Turquia sendo, por hora, rechaçados pelo jogador. Ainda assim, o negócio não foi selado. Nos últimos anos, o Ramos teve passagens por Sevilha e Paris, mas foi no Real Madrid onde viveu seu auge. Lá se consolidou como um dos maiores ídolos da história do clube, além de um dos principais defensores do século XXI. Mas a verdade é que o Al Hilal fechou a contratação do ML9. O jogador de 21 anos chegou ao futebol português na última temporada, jogando pelo Benfica, por cerca de 18 milhões de euros. Revelado pelo Santos e alvo recente do Arsenal, o Marcos Leonardo deixou o futebol brasileiro no fim de 23, após o rebaixamento do Peixe para a Série B. Em seguida, acumulou ótimas atuações pelo Benfica, onde atuou por 24 jogos. No total, Marcos Leonardo marcou 8 gols no futebol europeu e estava sendo importante no desempenho do Benfica nessa temporada. No entanto, sua ida para o futebol saudita aconteceria imediatamente. Após a recusa de Vitor Roque do Barcelona, o clube saudita usou novamente a influência do Neymar para contratar outro reforço ofensivo. Na última oportunidade, o camisa 10 participou na negociação com o Barça. Com isso, Marcos Leonardo atuará ao lado dos brasileiros Neymar, se Neymar ficar, claro, Malcom e Renan Lodge no Al Hilal. Além disso, craques como João Cancelo, Koulibaly, Rubem Neves e Mitrovic também jogarão ao lado do jovem atacante. Aos 36 anos, o atacante William, conhecido no Brasil pela sua passagem no Corinthians, segue livre no mercado da bola. Ele, que algumas semanas deixou o Fulham, pode permanecer na Premier League. Isso porque a janela de transferências se fechou na Inglaterra dia 30 e até o presente momento, nenhum time inglês avançou pela sua contratação. Assim, o nome do craque volta a ser assunto no futebol brasileiro, onde surge como opção para o Cruzeiro, que busca um atacante no mercado da bola. Em matéria publicada pela renomada Rádio Itatiaia, o nome do veterano foi citado como um dos nomes que estão livres no mercado e poderiam ser opções para a Raposa. A equipe mineira busca um atacante após a lesão de Dineno e deve investir em um atleta que está sem clube, visando fechar uma negociação rápida e sem muitos entraves. Entretanto, é pouco provável que o negócio aconteça, isso porque além do Cruzeiro estar focado em Dario Benedetto, o próprio William descarta um retorno ao futebol brasileiro. Vale ressaltar que em 2022, durante sua passagem pelo Corinthians, o jogador e seus familiares foram ameaçados pela torcida do Timão e acabou rescindindo seu contrato para retornar a Londres. Os bastidores do PSG em meio ao período da janela de transferências estão muito agitados. Atento ao mercado da bola, o clube francês tem uma série de decisões importantes para tomar, além de avaliar reforços para qualificar o elenco de trabalho do técnico Luis Henrique, como o atacante Victor Osimhen. A diretoria parisiense também precisa definir o futuro de jogadores que estavam emprestados na última temporada. Um dos grandes casos envolve Xavi Simons, que brilhou com a camisa do Red Bull Leipzig. Após muitas especulações, o futuro do meio holandês está próximo de ser confirmado e será novamente na Bundesliga. Segundo informações publicadas pelo jornalista Fabrício Romano, o jogador de 21 anos tem tudo para permanecer no Leipzig na temporada. O Bayern de Munique fez todos os esforços possíveis para roubar a joia do rival alemão. Entretanto, os bávaros ficaram de lado e os detalhes do acordo já foram acertados. A transferência ao Leipzig será, mais uma vez, por um empréstimo. O acordo não prevê uma opção de compra. Na atual janela de transferências, o PSG não prospectou negócios do tipo. O clube francês só irá aceitar a venda em definitivo e tratar dessa forma a partir da metade de 25. O contrato de Xavi Simons com o PSG ainda é longo, com
com duração até junho de 27. O futuro do brasileiro Vini Júnior é um dos grandes temas em pauta em meio ao período de janela de transferências. O atacante do Real segue na mira do milionário mercado da Arábia Saudita. Vamos corrigir? Bilionário. Na última segunda-feira, 26, uma nova proposta foi revelada no El Chiringuito. O atacante de 24 anos recebeu uma oferta que ultrapassaria agora a casa de 6,3 bilhões de reais em salário ao longo de 5 anos de contrato. A intenção do saudita será transformar o Vini Júnior no atleta mais bem pago de todos os tempos. Já para o Real Madrid, a oferta árabe ficou na casa dos 500 milhões de euros, 3 bilhões de reais. Durante a entrevista à CNN, o atacante se manifestou pela primeira vez sobre o interesse saudita. Apesar dos valores considerados muito altos sobre a mesa de negociação, o brasileiro deixou muito claro o seu desejo de continuar na equipe merengue. Eu sempre sonhei em jogar no Real Madrid, por isso vivo cada momento como se fosse o último. Todo mundo quer ganhar com o melhor time do planeta, poder jogar com os melhores e poder fazer tantos gols em tantas finais e como poder ajudar. Tenho apenas 24 anos e quero continuar assim por muito mais tempo e fazer história nesse grande time que jogo hoje. Nem todo mundo tem a oportunidade de fazer isso, por isso falo em aproveitar cada momento com essa camisa, acrescentou o brasileiro. Um dos principais candidatos ao prêmio de melhor do mundo, Vini Júnior, durante a entrevista, ressaltou a chegada do francês Mbappé. O brasileiro também apontou o foco da equipe em conquistar a tripleta, incluindo La Liga, Champions League e Copa do Rei. O Chelsea anunciou nesse sábado a contratação do atacante Jadon Sancho, que estava no Manchester United. O jogador inglês chega a Londres por empréstimo de uma temporada, com obrigação de compra ao término do período. O jogador de 24 anos passou pelas categorias de base do Watford e do City, mas estreou como profissional no Borussia Dortmund, clube que defendeu por 4 temporadas. Desde 2021 ele estava nos Red Devils, depois de ter voltado à Alemanha por empréstimo em 23. Nas palavras dele, o técnico do Chelsea falou comigo sobre o projeto e para um jovem jogador é animador. Espero trazer gols e assistências para Stamford Bridge, completou Sancho. O atacante está finalizando a parte burocrática da transferência e nos próximos dias será incorporado ao elenco principal. Nesse domingo ele não foi opção do Chelsea para o jogo contra o Crystal Palace pela Premier League. Em meio aos rumores de que o Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo na Arábia, deseja mudar de técnico, o nome de Zinedine Zidane teria surgido como opção. De acordo com o jornal Marca, o clube saudita sonha com um técnico francês para substituir Luis Castro, ex-comandante do Botafogo, que conduz o Al Nassr desde a temporada passada. A pressão sobre Castro aumentou logo no começo da temporada, depois de sua equipe foi goleada pelo rival Al Hilal na final da Supercopa por 4-1. Foi a segunda final seguida em que o Al Nassr perdeu para o grande rival. A goleada deixou Castro na berlinda, depois de momentos de altos e baixos na temporada passada, e fez surgir especulações de que o clube pretende fazer uma mudança no comando. E supostamente Cristiano Ronaldo teria dado aval para que contratassem Zinedine Zidane. Afinal de contas, o CR7 fez muita história sob o comando do Zizou no Real Madrid e teria sido um dos entusiastas da possível contratação, segundo Marca. Zinedine Zidane segue sem trabalhar há 3 anos, desde que deixou o comando do Real em 2021. Ele teria recebido diversas propostas de trabalho no período, mas preferiu seguir fora do mercado. A imprensa europeia indica que o Zizou só quer voltar a trabalhar em uma oportunidade que considere irrecusável, e seu sonho seria comandar a França. Entretanto, Didier Deschamps, que ocupa o cargo desde 2012, renovou o contrato até a Copa de 26. Você apoiaria ver o Zizou assim? Mais um vídeo do Mercado da Bola concluído. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e vrau, até o próximo vídeo, valeu!